Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Esse é o podcast Ágil nas Trincheiras, um podcast onde a gente entrevista um aluno nosso ou algum profissional que está colocando gestão ágil no dia a dia dos projetos, no dia a dia das empresas, ou seja, está vindo diretamente das trincheiras para te compartilhar experiências com você. E junto comigo está a Duda Lima e o nosso convidado especial, que é o Reginaldo Pereira. Duda, apresenta o Reginaldo aí para a galera. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui com o Reginaldo Pereira, ele é Senior Project Manager na Capco. É Capco mesmo, Reginaldo? Isso, na Capco. É isso mesmo? Isso. Bom, se você quiser se apresentar aí para a galera, contar um pouquinho sobre sua história, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, vamos lá. E aí, galera, tudo bem? Bom, prazer estar aqui com o Denis e com a Duda, compartilhar um pouco da minha história aí. Bom, atualmente eu estou trabalhando na Capco. A Capco é uma consultoria focada no mercado financeiro, né, e que os principais clientes são bancos, seguradoras, e tem atuado muito fortemente nessa transformação digital que vem acontecendo dentro do mercado financeiro. E eu agora estou atuando num projeto internacional com um banco, que é cliente da Capco, e a gente está fazendo toda a transformação de automação, de digitalização dos processos do banco e, obviamente, estamos aplicando bastante aí metodologias ágeis. Para ser bem honesto, nesse projeto que eu estou agora, a gente está trabalhando um pouco num modelo híbrido, né? um pouco cascata, um pouco ágil, que eu achei bastante interessante também, e se houver interesse, gostaria de compartilhar aqui também com vocês. Mas eu tenho uma história aí de mais de 25 anos trabalhando na área de tecnologia. Tenho um mix interessante na minha carreira, porque já trabalhei na indústria, mas também nas consultorias, trabalhei na Deloitte, na Accenture, hoje estou na Capco e também já trabalhei em indústrias como Avon, Johnson & Johnson, Thermo Fisher, entre outras. Que bacana, Reginaldo. Legal, tem um repertório enorme. E ele comentou um ponto da gestão híbrida, né? Um pouco de tradicional com gestão ágil. Cara, esse assunto super interessa, acho que a gente pode destrinchar um pouquinho muito isso. Porque assim, tem muita gente da audiência, né, que nos assiste, que talvez esteja ouvindo a gente aqui agora, que tá nesse momento de transição, sabe? É um gestor tradicional ou alguém que estudou, né, na escola tradicional de gestão e está querendo aprender um pouco sobre gestão ágil, sobre Scrum, sobre Kanban, e está nesse momento. Será que vale a pena? Quais são as diferenças? Qual que é o mundo antes e o mundo depois? Quais são as resistências na mudança? E parece que você está nesse meio também, né? Então acho que é bacana você compartilhar a sua experiência assim com a galera. Uhum. Não, exatamente. Eu estava exatamente nesse momento. Como eu falei, eu trabalhei em grandes empresas e os projetos sempre foram naquele modelo cascata, né? E agora, cada vez mais, então você escuta bastante, né, dessa transformação, dessa mudança do cascata para o ágil. Só que eu acho que a gente tem que pensar um pouco como fazer isso, não do 8 para o 80, né? Fazer de uma maneira realmente que você possa ir mudando aos poucos, e eu estou vivendo isso daí. Eu não imaginava como isso poderia ser, ou como poderia ser implementado, mas eu estou vivendo isso hoje na prática e estou achando bem bacana. Que legal. Então a gente já vai pedir mais exemplos aí, vamos entrar mais a fundo, né? Dessa história. Pode seguir aí, Duda. Voltando um pouquinho na história aí da sua carreira, como que você caiu nas metodologias ágeis? O que você estava procurando aí, que você acabou caindo na gente de tabela também? O que você queria quando você acabou caindo aí, quando encontrou o ágil, começou a aprender mais e conhecer mais? Eu acho que pode até dividir em duas essa pergunta, né, Duda? Uma, como que você caiu nos métodos ágeis, e outra, como é que você conheceu a gente? Perfeito. Então, eu caí em métodos ágeis quando, em 2019, eu saí da empresa que eu estava. Eu era CIO para a América Latina, e eu saí tirei aí um ano sabático e estava focado num mestrado profissional,
e dentro do mestrado, lá eu via, até houve algumas dissertações focadas de como estava o nível de maturidade de metodologias ágeis nas empresas e tudo mais, e eu achei bacana, me interessou bastante o assunto. E aí comecei a pesquisar e comecei a ver também a mudança do mercado e o mercado, o anseio do mercado em busca de profissionais com essa capacitação, com esse conhecimento. Então, isso me despertou. E aí, comecei a buscar e encontrei a MindMaster. E aí, acho que aí eu já vou para a segunda pergunta, como que eu conheci vocês. Aí, busquei referências, eu li o material, assisti o vídeo, acho que o Denison fez uma excelente apresentação nos canais de Instagram que eu assisti, adorei o propósito do treinamento, como funcionava, a questão de você ter as turmas, os alunos se falando, interagindo. Olhei o formato do curso e me apaixonei, assim, e aí acabei contratando e fiz o curso para Scrum Master, para me certificar. Adorei a forma como está organizado, como está planejado, até chegar nos simulados, então te dá toda uma base de conceito, até chegar no simulado e depois partir para os simulados. Eu participei de alguns workshops também com os alunos da MindMaster para escutar experiências de quem já tinha feito a certificação também. Você mesmo, Denis, eu te mandei um e-mail, prontamente você me respondeu que eu tinha algumas dúvidas, né, sobre os scores que eu estava fazendo no simulado, que se com aquilo ali eu já estava preparado para ir para a prova, né, para a certificação. E aí você me deu umas dicas muito importantes sobre os scores que eu deveria estar atingindo constantemente no simulado, e aquilo ali foi bacana, porque eu acho que se eu tivesse ido antes, eu não teria conseguido. E aí eu segui suas dicas, fiz a prova e tirei 93,3% na prova. Que bacana. Você lembra quanto tempo Em quanto você demorou? tempo? Foram 2 meses que eu me planejei para estudar, fazer os simulados. No curso tem 6 simulados e pelo que eu percebi, ele vai aumentando o grau de dificuldade um para o outro até chegar no 6º simulado. Então eu fui constantemente ali fazendo. Fiz, obviamente, mais de uma vez, fiz 4, 5 vezes cada simulado, até ficar constantemente acima de 95%. E aí, com isso, quando eu estava nesse nível e estava me confiante, eu parti para a prova e foi super tranquilo. Tirou uma nota top, né? Foi muito bom. Muito bom. Nota alta ali. Legal. Muito bom. E o bacana é que eu fiz a prova e no final da prova eu estava confiante que eu tinha sido aprovado. Obviamente, eu não esperava que tinha sido um score tão alto, né? Mas eu tinha certeza que o score ali para passar eu tinha conseguido, porque eu estava confiante nas respostas que eu dei para cada uma das perguntas. Que legal. Que legal. Cara. Tanto simulado também, né? Que já estava tranquilo ali. Deixa eu fazer uma pergunta, Reginaldo. Claro. Você comentou que nessa época, né, você tinha saído da empresa que você estava, e aí você foi buscar se capacitar, se atualizar. Isso. E aí tirou a certificação, né? Você lembra quanto tempo depois você se recolocou? Você foi tranquilo? Você ajudou? Só conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Sim, 1 mês depois que eu comecei a buscar realmente, né, um novo posto de trabalho, porque assim, eu tinha a questão do mestrado e a questão de me atualizar com métodos ágeis. Então eu terminei o mestrado em junho, né, que eu fiz a minha defesa, fui aprovado. Em julho eu tirei a minha certificação. Em agosto eu já tinha conseguido um novo posto de trabalho. E se ajudou muito, porque eu busquei uma posição de liderança na área de projetos, né, numa empresa focada em soluções para cloud. E o fato de eu ter a certificação e de eu ter esse anseio de aplicar na prática o que eu tinha até então visto no curso e no curso para certificação, então isso me ajudou bastante na minha recolocação. Pô, que legal. E o bacana, Reginaldo, você tem um exemplo que é dúvida de muita gente, né? Que fala, pô, como que eu vou conseguir uma recolocação sem experiência, que tem muita vaga até de experiência e tal. Você não tinha experiência com o Scrum, com métodos ágeis, né? Você aliou a experiência que você já tinha
com certificação, conhecimento, certificação, com a especialização que ele teve agora, né? Você pegou toda a sua bagagem, aliou uma especialização em gestão ágil e conseguiu uma nova colocação, né? Exatamente. Ou seja, é possível, né? Não quer dizer que, não, se eu não tenho experiência, eu nunca vou conseguir, né? Tem muita gente que lamenta com isso. Exatamente. Aí eu acho que você tem que ser honesto e transparente no processo. Sim. E falar, olha, tenho a certificação, fiz, estudei, tenho bastante base teórica, mas quero aplicar isso na prática, não tenho essa experiência, mas quero aplicar, gostaria de participar. E aí foi que me abriu as portas, assim, porque realmente é difícil, né? Realmente eu não tinha essa experiência. Acho que muitas pessoas que fazem o curso não tem. Eu acho que o segredo é ser transparente, falar e estar aberto a aprender ainda mais na prática. Sim. Bacana. E a empresa que você entrou já usava ágil? Como que era? Eles estavam incipientes ainda, eles estavam começando alguma coisa, mas de uma forma ainda não muito estruturada. Então, até os meus conhecimentos que eu adquiri no curso me ajudaram bastante até nesse processo dentro da empresa para ajudá-los a estruturar também a área de projetos utilizando metodologia ágil. Estava começando, estava incipiente, mas estava bem desestruturado ainda. Bacana. E quais foram os resultados disso aí? Deu certo? Funcionou? Não, funcionou bastante. E o legal foi ver o resultado na prática, né? O feedback dos clientes, os clientes muito satisfeitos na maneira como os projetos estavam sendo conduzidos, com metodologias ágeis, a maneira que a gente apresentava as evoluções para o cliente, né? A questão do burn chart down, esse tipo de coisa, as apresentações mesmo por release, por sprint que a gente colocava no projeto. Então, isso foi uma transformação e os clientes enxergaram benefício e resultado nisso. Então, isso foi o mais importante. Bacana. E chegou a ter algum ganho que você conseguiu mensurar, assim, de produtividade ou alguma coisa, baseado até na experiência que você tinha, né? Você fala, cara, antigamente a gente fazia assim, eu demorava tanto tempo, ou precisava de tantas pessoas, e agora eu percebo uma diferença. Você tem algum contraste, assim, de antes e depois? Tenho. Alguns, eu peguei alguns projetos que estavam, inclusive, quando eu entrei, alguns projetos estavam em andamento e ainda não estavam estruturados e tudo mais, então os projetos estavam levando em torno de 6 a 8 meses para serem implementados. Com um novo processo, com a nova metodologia ágil que a gente implementou, a maneira, a gente reduziu para 2 a 3 meses uma implementação. Caraca. E eu estou falando de um ERP, que é um ERP novo da Oracle, que chama NetSuite. Antes estava levando de 6 ali a 8 meses, num cliente de pequeno, médio porte. A gente reduziu isso com as metodologias ágeis de 2 a 3 meses a implementação. Caramba, a gente pode dizer que você baixou pela metade aí, né? Ou dobrou a produtividade da entrega, né? Exatamente. A gente colocou, obviamente, também algumas coisas em prática, como colocar alguns templates que aceleravam também a discussão. Claro, né? Não é a bala de prata, mas ajuda, né? Sem dúvida. Que legal. E assim, a tua carreira daí para frente, decolou? Nossa, decolou muito, assim. Aí comecei a receber outras propostas de trabalho, né? E aí recebi essa mais recentemente da Capco, e o que me atraiu realmente na proposta da Capco do Valor foi toda essa questão de trabalhar no mercado financeiro, né? Essa transformação que o mercado financeiro está passando e aplicar metodologias ágeis na prática. E ali, na Capco, eu conheci ferramentas como Gira, como Confluence, como, enfim, outras ferramentas que são bastante utilizadas hoje para você aplicar metodologia ágil. Então, para mim, está sendo um aprendizado incrível, assim, que eu estou tendo. Que legal. E a Capco, quando você entrou, eles já usavam metodologias ágeis? Você entrou ali já com a sua experiência de ágil para ajudar realmente? Eles já usavam. E até para mim foi bacana, porque eu saí de um lugar onde eu estava ajudando a construir e cheguei numa empresa que já estava funcionando, já estava rodando ágil. Então, óbvio, para mim foi um pouco
mais simples nessa mudança, mas cada dia eu aprendo uma coisa nova e aplicando na prática. Que legal, cara. Que bacana, né? E antes da gente entrar um pouquinho aí no modelo híbrido que vocês usam, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer ouvir aqui, saindo um pouquinho da tua vida profissional, da tua carreira, a sua vida pessoal, Reginaldo, depois de todas essas mudanças, depois dessa recolocação, como que você se sente hoje em dia? Como que se sentia o Reginaldo na hora quando tirou aquele ano sabático ali para poder estudar mais, se aprofundar mais? E qual que é a diferença do Reginaldo de antes e do Reginaldo de agora? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que assim, hoje eu me sinto muito mais maduro, né? Muito mais preparado para encarar os desafios aí do mercado. Obviamente que a pandemia teve um impacto grande na forma de trabalho, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu entrei na Capco e até hoje eu não tive nenhuma reunião presencial, né? Então, eu fui contratado virtualmente, e já comecei a trabalhar e tudo virtualmente, né? Então, eu acho que isso teve um impacto grande também na minha vida pessoal, né? Tem o lado positivo, né? Mas tem o lado negativo também, né? Eu acho que o lado positivo é a questão de você ter mais tempo em casa, ter mais tempo para a família, apesar que em algumas situações, às vezes eu sinto isso, que a gente trabalha um pouco mais nesse novo modelo, mas, por outro lado, tem mais tempo para estar aqui com a família, né? E a questão dessa nova mudança, o lado negativo que eu vejo, é a questão de você não ter mais o contato presencial junto com as pessoas. Tem algumas reuniões que a gente tem virtualmente, que obviamente eu até vi isso num curso seu, Denison, que eu estou fazendo agora, de Design Thinking na prática, né? Bacana. Que você falava um pouco ali de ter o time virtual, mas que tem uma diferença quando você tem todo mundo ali num war room também, né? Uhum. Então, eu sinto falta disso também, de estar ali numa sala com todo mundo, mas tenho conseguido tocar aí de uma maneira bastante efetiva a questão dessa trabalho virtual a partir de agora também. Legal. Tá gostando do Design Thinking? Esse você não terminou ainda? Eu não terminei, eu tô na metade. Mas, cara, de novo, também tô adorando. Muito bem estruturado. Tem tudo a ver com o meu momento de engajar pessoas, para trocar ideias, para ter ideias. Eu acho que eu, como líder, eu cometi alguns erros ali que você fala ali, e está sendo legal para abrir a minha mente também para alguns aspectos que talvez eu me atentava, mas inconscientemente eu ainda fazia errado, sabe? De não dar oportunidade para as pessoas fomentarem ideias. Eu, como líder, já vir com as ideias prontas, né? Eu acho que depois desse curso eu vou mudar com certeza o mindset. Que legal. Vamos ter que gravar um podcast depois também, para ver qual que vai ser o Reginaldo depois do Design Thinking. Boa. Realmente. Bom, deixa eu só fazer uma pergunta, fora da pauta também, mas que eu tenho percebido acontecendo nas últimas entrevistas, e aí eu queria colocar essa pergunta também nas pautas. A gente tem notado, né, e visto até notícias dizendo metodologias ágeis aumentam o valor do profissional, profissionais certificados ou que conhecem métodos ágeis aumentam tem salários maiores, etc. Você que passou, e aí por que eu queria te fazer essa pergunta, né? Você que passou pelos dois mundos, né? Veio do método tradicional e agora você está inserido dentro é um gerente de projeto, um gestor ágil, né? Que eu costumo chamar. É um gerente ágil hoje. Você percebe essa diferença de que um gerente ágil ele é mais valioso, ele vale mais? E não só por dizer, não sei se você até, se puder falar, né? Se você também está ganhando mais hoje, depois que você se especializou nisso, do que antes. Conta aí um pouquinho dessa experiência pra gente. Claro, eu acho que ele é mais valioso, sim. Eu vejo as organizações, elas têm valorizado muito mais o profissional ágil, têm ido em busca muito mais do profissional ágil. Eu sei porque agora na Capco também eu participo de alguns processos seletivos para selecionar pessoas, né, para trabalharem em projetos da Capco, e sem dúvida a gente já vai ali naquele profissional que já tem esse expertise, né?
Em termos de salário, eu acho que eu vou ficar devendo um pouco essa informação, porque como eu fiquei um ano fora do mercado, então eu fiquei um pouco mais, sem dúvida, pelo que eu converso com os meus amigos, eu acho que assim, as oportunidades são muito maiores para gestores ágeis, isso eu não tenho dúvida. Agora, questão salarial, se aumentou, eu acho que essa resposta eu vou ficar devendo. Sem problema, sem problema. Você tinha... Pode tocar na pauta aí, Duda. Eu só ia perguntar essa pauta. Então, eu ia voltar para ele aqui, para o fato do sistema híbrido, para explicar um pouquinho como que funciona. Muita gente tem curiosidade sobre isso. Verdade, acho que é ou tradicional, ou cascata, ou ágil, que não dá para funcionar ou mexer os dois junto. Explica aí um pouquinho para a galera como vocês fazem isso lá. Legal, bacana. O que acontece bastante é a questão, por exemplo, quando você vende um projeto, principalmente fixed price, né, que é preço fechado. Então, você tem um escopo muito bem definido e uma entrega muito bem definida do que você vai fazer. Então, esse aí seria um modelo característico e tradicional assim, de um waterfall, né, de você colocar fases. O que a gente faz, a gente faz diferente. A gente pega, tudo bem, tem um prazo ali definido, tem né, o que se espera de um escopo. Então, o que a gente faz? O modelo híbrido, a gente pega e quebra isso daí em releases. Então, sei lá, dependendo do tamanho do projeto, vamos supor um projeto de 1 ano, a gente faz ali 4 releases. E dentro das releases, a gente prioriza junto com o cliente quais são as primeiras funcionalidades que ele gostaria de ver nas releases. E aí a gente começa a criar backlog, criar histórias, fazer grooming das funcionalidades, né, que a gente chama para release 1. Então, a gente tem ali os épicos, né, aí já estou falando um pouco da ferramenta Gira, né, então a gente tem ali os épicos, que são os níveis 1 dos tópicos de uma funcionalidade, aí eu tenho o nível 2, e dentro dos níveis 2 eu começo a criar ali as histórias. E aí, depois das histórias, a gente tem rotineiramente as nossas grooming sessions, que a gente faz o grooming ali das histórias do backlog, e aí essa reunião é bem legal, porque aí ali a gente tem o BA que escreveu a história, a gente tem o arquiteto da solução e tem os desenvolvedores. Então, ali a gente já define, já discute sobre a história, está todo mundo alinhado, a gente dentro do workflow lá já põe ready for development. Então, muito já bom. Vai para o desenvolvedor para ele começar a desenvolver. Isso dentro da sprint, né? E aí a gente tem o grooming lá para... E dentro de cada release, dependendo do tamanho, a gente pode ter ali de 8 a 9 sprints. Falar uma release, por exemplo, de 3 meses. E aí a gente vai fazendo, então, as grooming para as sprints, e depois a gente tem essa release, por exemplo, release 1 são as funcionalidades, os épicos uns ali que a gente acordou na release 1. E aí, sucessivamente, release 2, 3 e 4, até fechar o projeto. Então, ele acaba sendo um modelo híbrido, onde ele tem fases, mas são fases dentro da metodologia ágil. Então, é dessa maneira que a gente está... Você tem as fases, né, que seriam mais preditivas, num modelo, num nível mais estratégico, mais alto, né, das macro frases, que são as releases, né, e aí, na execução, você entra com práticas ágeis, né, você tem grooming, sprint planning, você roda o Scrum dentro da execução, muito bacana. É mais ou menos assim, que a maioria dos modelos híbridos funcionam mesmo, muito bom. Isso, não, e tá sendo excelente, porque diferente do modelo puramente cascata, eu iria entregar a funcionalidade pronta lá na release 4, por exemplo, lá no último, no finalzinho. E nesse modelo não, na release 1 já tem funcionalidade implementada, na release 2 tem mais um tanto de funcionalidade, 3 e 4, aí quando eu chego na release 4, na verdade o cliente já tomou benefício das funcionalidades que foram empregadas nas releases. Então, ele já começa a realizar benefício do projeto dele muito antecipadamente. Então, assim, assim, não sei se acontece isso com você, mas eu imagino que deve acontecer também. Se tem alguma necessidade de mudança que o cliente perceba, ele já percebe antes, né? Exatamente. No tradicional, ele ia perceber lá no fim, né? E aí você tem que ter um retrabalho gigantesco.
Exatamente. E acontece muito, isso é o legal, o bacana da metodologia ágil, porque acontece muito. Aí tem alguma coisa que, não, putz, ainda estou em dúvida. Tudo bem, a gente joga isso para release 2. Não, mas aquilo lá da release 2 eu já podia antecipar, sem problema, eu trago para release 1 e assim sucessivamente. Então E o cliente fica felizão, né? Com certeza, né? Muito. Você dá mais flexibilidade para o cliente, né? Que ele não tinha no modelo anterior, né? Exatamente. E os CEOs, CFOs das companhias também, porque uma coisa que ele ia realizar benefícios só lá no último quarto do ano, já no primeiro quarto ele já começa a ter realização de benefício. Então, o cliente fica super feliz em todos os aspectos. Bacana. E até uma reunião que você colocou aqui de exemplo também não existiria no tradicional, que é, por exemplo, essa que você comentou do... Vocês chamam de grooming, né? Grooming meeting. Uma reunião para fazer o grooming. Onde está todo mundo ali, o arquiteto da solução, a pessoa que vai desenvolver a solução junto com... Tá todo mundo junto, né? Uma equipe multidisciplinar pensando na solução final, né? Isso no modelo tradicional não existiria, porque uma equipe acaba a sua fase e passa para a próxima equipe, que faz toda a sua fase, faz toda a arquitetura, por exemplo, passa para o próximo, que vai fazer toda a construção, passa para o próximo. Isso já não acontece, né? E aí você também antecipa possíveis problemas, um monte de coisa. Né? Exato, e aí a gente faz, aí eu citei a grooming, né, mas aí depois a gente faz a sprint demo, onde os desenvolvedores vão demonstrar o que eles fizeram, que é super bacana, e depois a gente faz a retrospectiva também, o que funcionou, o que não funcionou, o que tem que melhorar, e aí a gente vai melhorando cada sprint a gente vai melhorando o processo. Está sendo muito bacana, porque eu tô... E o bacana é que eu estou vendo o que eu aprendi na teoria sendo aplicado na prática. Muito bom. E você já fez isso também, usando só o tradicional, e você consegue ver a diferença entre os dois. Então, assim, deve estar sendo uma experiência muito legal mesmo, né? Muito, porque até se eu não me engano, até 2014, os projetos que eu trabalhei nas indústrias que eu trabalhei sempre foram o tradicionalzão, waterfall ali. E agora, trabalhando com ágil desde o ano passado, eu vejo uma diferença incrível, assim, é impressionante. Ô, Reginaldo, se você pudesse sintetizar, assim, a diferença de trabalhar com métodos ágeis, sei lá, 3, 4 benefícios, o que você diria? Eu acho que o primeiro deles é isso, né? Você antecipar benefício para o cliente. Então, já de cara, você não espera até o final, você concluir o escopo de um projeto para implementar, não, já desde o início você já começa coletando benefícios, né? Então, eu acho que isso é o número 1. O número 2, eu acho que é a sinergia que cria entre o time, essas sessões de grooming, de discussão, onde a gente fala sobre a história, e aí eu costumo dizer que a bola já vai arredondada para o desenvolvedor. Eu acho que no modelo anterior muitas bolas iam muito quadradas, e aquilo que a gente comentou aqui só ia descobrir lá na frente que uma coisa estava errada. Eu acho que o número 3 é essa oportunidade que tem de você ir melhorando dentro do projeto, não esperar o projeto terminar para fazer uma sessão de lesson learn e para o próximo projeto implementar. Não, dentro do próprio projeto, acabou uma sprint, você já tem lessons learned. Sprint 2, você já tem outros lessons learned, e você já vai aplicando dentro do próprio projeto. Então, eu acho que esse, na minha visão, tem sido os maiores benefícios que eu tenho visto assim, na prática. Legal, muito bom mesmo. E para a gente finalizar aqui, Reginaldo, quais são os seus próximos desafios? Como você pretende se preparar para eles? Suas próximas metas? O que você quer a partir de agora? Bom, eu acho que eu tenho, assim, nesse pouco tempo que eu tenho de Capco, né? Eu entrei na Capco no início de dezembro. Mas eu acho que toda essa bagagem que eu estou implementando está me preparando para novos desafios dentro da própria Capco. Tenho recebido excelentes feedbacks sobre o meu trabalho, sobre a minha atuação com o time, né? Então, como eu falei, a Capco é uma empresa que ela está crescendo exponencialmente, assim, no mundo e no Brasil, principalmente. Até o ano passado, a Capco tinha em torno de 80 funcionários,
hoje já está com 190 e tem uma expectativa até final de 2022 de chegar a 450 funcionários. Caramba. Então, até é legal a gente divulgar nos fóruns dos cursos que tem uma demanda grande vindo aí pela frente de profissionais. Então, bacana, que as pessoas se prepararem. Eu até não sei se é o fórum lá para os grupos que a gente tem, mas eu tenho muitas vagas hoje para profissionais ágeis que a gente poderia divulgar dentro dos grupos da MindMaster. Bacana. Legal, já fica aí, ó. Com certeza, a dica para quem está ouvindo a gente. Vamos se preparar, galera. A gente tem várias pessoas que conseguiram, né, se recolocar dentro de indicação de um colega de curso. É bem comum, pode divulgar lá que tem bastante gente. E às vezes tem muito profissional igual você, assim, que tem uma puta de uma experiência e aí o cara tá se especializando agora em gestão ágil, né? E pode juntar as duas coisas. Exatamente. Ô, Reginaldo, e aproveitando aí esse assunto de recolocação, de se preparar, que dica que você daria para quem está aqui ouvindo a gente, que ouviu aí e falou, não, vou começar a me preparar, vou começar a estudar, quer se tornar um profissional ágil? Que dica que você daria? Eu acho que é foco, realmente, estudo, tem que estudar, tem que tirar a certificação, o mercado pede a certificação, eu acho que utilizar bastante os canais, principalmente, eu super recomendo, não é porque eu estou aqui participando desse podcast, mas eu super recomendo os cursos da MindMaster. Eu fiz e eu sou a prova de que realmente o curso é muito bom, como eu falei no início, muito bem organizado. Então tem que estudar muito, se preparar, ter foco, buscar também leituras adicionais além do curso, né? Buscar fóruns para discussão. Eu acho que isso é a maneira ideal para que as pessoas que estão aqui nos escutando, para se preparar aí para o que vem, e realmente vem uma demanda forte aí do mercado para profissionais com conhecimento de métodos ágeis. Show de bola, muito obrigado. Bom, fechamos aqui. Mais alguma pergunta, Denison? Não, acho que era isso. Gostei muito, Reginaldo, da sua história. Gostei muito de conhecer. Muito eu tenho certeza que todo mundo que estava aqui gostou muito, né, dessa experiência que você passou aqui pra gente, da tua experiência com gestão ágil, muito legal. E... Sim, o prazer foi meu também. Agradeço aí a oportunidade. Prazer estar aqui com vocês, com a Duda, com o Dente, te conhecer aqui, não só pelos vídeos dos cursos, que são muito bons. Eu gostaria de parabenizar aqui. Você fala muito bem pausado, coloca os temas muito bem colocados dentro dos cursos. Acho que a sequência ela é perfeita também. Gostaria aqui de agradecer e já parabenizar também pelo trabalho. Obrigado. E depois, já está convidado, Reginaldo, depois quando você terminar o Design Thinking, fazer umas sessões de Design Thinking com a tua equipe, conseguir encontrar aí algumas soluções inovadoras, volta aqui para contar para a gente como é que foi. Pode me mandar mensagem. Perfeito, combinado. Já fica o convite, tá? Eu estou me planejando para terminar daqui uns 2 meses, vamos ver. Bacana, show de bola. Bacana. Então Valeuzão, Reginaldo. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Duda, por mais um episódio. E eu vou despedir aqui da galera. Obrigado a todos que nos assistiu, que nos ouviu até aqui. E como a gente sempre se despede, né? Um abraço e seja ágil. Seja ágil.